glorioso, fogo do Espírito Santo de Deus está neste lugar. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus vai te ajudar. Ele nunca te abandonou. Muitas vezes é nós que o abandonamos. Amém? Êxodo 14, versículo 15 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Versículo 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Amém? Glória a Deus, que seja louvado. Amém, aleluia. O povo de Israel tinha sido feito cativo, escravo no Egito. Eles chegaram lá através de Jacó. Jacó foi ao encontro de José, que tinha sido vendido como escravo no Egito. Só que os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Nós pensamos uma coisa, mas Deus muda e faz outra. E tudo que Deus faz é muito melhor. Então José foi vendido como escravo. Só que Deus fez com que ele se tornasse governador daquele lugar. Ele era o segundo só maior do que o faraó. Então ele que mandava lá, fazia as leis. Só que como os propósitos de Deus são diferentes dos nossos, ele enviou José para aquele lugar porque ele sabia que haveria fome. Foi quando ele trouxe Jacó com sua família, eram 70 da sua família, que ficaram ali no Egito, para que não morressem de fome.
E esse povo foi multiplicando, que se tornou milhares. E como com o tempo mudou, o faraó, ele não conhecia José, não sabia quem que era José, e acabou fazendo eles de escravos ali naquele lugar. E eles passaram 430 anos ali. Então o povo, ele clamava a Deus, sempre clamando, clamando, pedindo por libertação. Foi quando Deus enviou Moisés. E Moisés foi incumbido por Deus para que libertasse aquele povo. Só que Moisés dizia: eu não sou nada, quem sou eu para libertar esse povo? Só que Deus falou assim: não, eu vou te usar, você que vai ser o que vai libertar esse povo. Amém. Deus usa quem Ele quer. Não é a gente que escolhe o que fazer, não é a gente que faz as coisas como a gente quer. Temos que fazer como Deus quer. E Deus escolhe muitas coisas loucas desse mundo que nós não entendemos. Às vezes na hora a gente não entende, mas lá na frente depois a gente vai entender por que está acontecendo aquilo. Então foi quando Deus, Ele fez com que viessem as pragas, e Deus endureceu o coração do faraó para que não libertasse esse povo. Deus endureceu o coração deles, até que na última praga, Deus matou todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó. Foi quando o faraó deixou ir, mas não foi o faraó, foi o próprio Deus que fez com que ele deixasse partir. Então o povo aproveitou para ir embora, para sair daquela terra. Só que eles foram andando aí, até que chegou, Deus fez ir por um caminho. Eles poderiam ter ido por outro, mas Deus quis que eles fossem por aquele caminho onde ia parar no Mar Vermelho. Aí chegou ali, eles pensaram: como que nós vamos passar em meio? Não tem como. E aí foi quando Deus endureceu novamente o coração do faraó e fez com que o exército viesse atrás deles. E aí o povo ficou desesperado. E Deus falou: dize aos filhos que marchem. Ele disse a Moisés: por que vocês estão clamando? Por que vocês estão orando? Por que vocês estão me pedindo? Diga ao povo que marche. Tem hora que a gente fica só orando, e tem vezes que é hora de agir. Tem hora para tudo. O que Deus falou ali: o que vocês estão fazendo aí? Orando, pedindo, clamando, gemendo, chorando, gritando por mim? Marche, vai em frente. Não é a hora agora de ficar orando, não. Então vamos fazer a nossa parte. Você tem pedido a Deus, você tem clamado? Sim, temos que clamar. Deus quer que nós façamos isso, mas você também tem agido, você tem ido à luta também, tem feito a sua parte. Temos que fazer a nossa parte. O que Deus falou para Moisés ali: por que vocês estão clamando? Marche. Então Deus pediu para que Moisés falasse ao povo. E aí Deus pediu para que ele levantasse o cajado. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus não falou: coloca aí a sua vara e abre o mar. Deus falou: marche, vai, para depois ele abrir. Então, se a gente fosse pensar, tem um mar aqui. Se o mar, dependendo de onde você vai andar ali, tiver fundo, Deus disse: não fique parado. Faça a sua parte. Vamos à luta. Está difícil? Tá. Vai ser difícil? Vai. Só que é Deus que peleja por você. Você vai lá, você não vai sozinho, não. Deus vai contigo, Ele segura na sua mão. O que Jesus fez quando Ele foi curar um cego? Ele foi lá, pegou o cego na mão e trouxe para fora e curou aquele cego. Então Jesus pegou na mão daquele cego.
Jesus faz isso conosco, Ele também pega na sua mão e faz o milagre acontecer na sua vida. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta ficar só ali em casa chorando. Ai, eu estou triste. Ai, porque não acontece o que eu quero. Ai, porque Deus me ajuda. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Então o que Deus pediu aqui? Marche. Quando eles marcharam, foi que Moisés colocou o cajado e o mar se abriu. Aquele mar, aquele mesmo rio de águas salgadas, que era profundo. E ali eles foram e foi dividido o mar. Dos dois lados eram paredes de águas que se congelaram. E eles passaram no meio ali a seco. Eles não molharam os seus pés, porque Deus abriu aquele mar para eles poderem passar. Deus vai fazer milagres na sua vida. Ele sempre fez. Mas será que você tem agradecido os milagres que Ele fez na sua vida? Será que você tem agradecido assim de coração? Às vezes é um milagre simples. Como a irmã Elisa testemunhou aqui, que provavelmente caiu alguma coisa no olho dela, ela tentava tirar, falou, não, tira isso daqui em nome de Jesus. E foi ali que Jesus tirou. Assim como Deus me curou, eu posso falar que Ele curou os meus olhos do glaucoma, porque é uma doença que ela vai piorando. E no meu caso ela regrediu. Então se regrediu porque teve a mão de Deus ali. Ela não deixou piorar. Eu tenho tantas coisas que aconteceram na minha vida, que eu tive depressão, eu não conseguia dar aula, não conseguia trabalhar, eu vivia com dor. E hoje eu não tenho mais isso, porque Jesus Cristo me libertou de tudo isso. Jesus me libertou dela. Ainda tenho de vez em quando dor, mas eu consigo, eu faço, eu vou, por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Nada pode me parar. O autor da vida, Ele me dá vida, Ele me dá ânimo para continuar. Deus me fala sempre, marche, vá adiante. Vai fazer as coisas, vá lá, faça, não espere dos outros não. Quando precisa fazer, vai você, fulano não vai estar, então vou eu. Você não vai, eu vou. Então nós que temos que fazer a nossa parte, não esperar que os outros façam por nós. E Deus falou, marche, e foi estendida a vara ali, e o mar se abriu. E eles passaram ali. Então você imagina. Eles ficaram desesperados quando eles viram o exército atrás deles. Eles murmuraram, eles reclamaram. Ficaram reclamando com quem? Com Moisés. Reclamaram com ele. Muitas vezes reclamam com quem? Às vezes com a sua família, com o pastor, você fica só reclamando. E faz o que para melhorar? Eles fizeram o quê? Em vez de eles agradecerem, porque eles pediram para sair. Eles pediram sair de lá, do Egito, saíram. Agradeceram? Não. Depois que chegaram ali, que foram libertos, eles começaram a reclamar. Falaram assim, será que não tem túmulo suficiente lá no Egito para a gente morrer lá? Agora a gente vai morrer aqui no mar? Lá nós tínhamos comida, pelo menos aqui a gente não tem nada. Então eles começaram a murmurar. Só que quando você reclama muitas vezes, você não está reclamando da pessoa, você está reclamando de Deus. É de Deus que você está falando. É dele. Porque Deus tem feito o melhor por você. Deus faz o melhor por você. Você tem que aceitar. Ai, está difícil, Deus. Tá, mas eu estou firme aqui. Porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Deus está me dando vitória de tudo. De tudo. E eu sei que eu vou continuar tendo, porque eu tenho fé. Satanás não faz parte da minha vida. Ele está fora. Ele não tem vez aqui na minha vida. Porque Cristo Jesus é minha vida, é Ele que me defende, é Ele que sempre está comigo. E aí, eles conseguiram passar no mar, do meio do mar ali, a seco, sem molhar os pés. E aí, Deus disse, eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles.
E aí, a hora que eles foram, eles começaram a andar no meio do mar, eram 19 quilômetros que eles teriam que andar. E aí depois, Deus tinha colocado uma coluna de fogo ali para que não deixasse eles passar. Só que depois Deus deixou eles ir. Então os egípcios foram atrás deles. Falou assim, não, eles não vão fugir, nós vamos pegar eles de volta, vamos trazer eles de volta. E eles foram atrás, entraram no meio do mar atrás deles. E aí, Deus disse, eu vou endurecer o coração deles, porque aí, o que eu vou fazer na vida deles, eu vou ser glorificado. Amém, meu Pai. Deus muitas vezes manda coisas para a nossa vida, mas é porque é Deus que vai ser glorificado na sua vida através disso que você está passando. Porque eu estou passando por tantas causas da justiça, 3. Uma eu já ganhei, glória a Deus. Mas 2 eu sei que ainda vou ganhar. Por quê? Porque a glória é dele, não é minha, a glória é para Deus. Deus é o juiz dos juízes. Jesus é o advogado dos advogados. Ele é justo, ele faz justiça com seus filhos. Nós que somos seus servos, somos justos. Nós somos justos com as pessoas. Nós somos honestos com as pessoas. Deus também é assim com a gente. Deus é Deus. Ele quer fazer um milagre na vida da pessoa. Às vezes ele deixa ela ali no pó, deixa ela ali na miséria. Porque depois, quando você não aguenta mais, você não aguenta mais, aí é que Deus vai lá e te resgata, te segura pela mão e te resgata. Quando Pedro viu Jesus ali sobre o mar, estava tendo uma tempestade, era noite, eles não tinham pescado nada, e aí ele viu um vulto andando sobre o mar, eles pensaram ser um fantasma, e Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro foi, ele andou sobre as águas. Só que depois ele teve medo. Ele começou a ficar com medo, que não teve fé, não acreditou, começou a duvidar, começou aquele vento, a água fria ali, ele começou a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. Aí Jesus deu a mão para ele e salvou na última hora ali que ele estava afundando, socorro. Nós fazemos assim com Deus também, nós pedimos socorro a todo tempo. Só que nós também temos que agradecer, sempre estar em oração. Tem gente que só lembra de Deus na hora da angústia, na hora do sofrimento. Nós temos que sempre estar conversando com Deus, ser íntimos de Deus. Moisés era íntimo de Deus. Moisés conversava face a face com Deus. Ele conversou lá no Monte Sinai, quando Deus apareceu numa sarça que se queimava, mas não consumia. Deus falou com ele. Então nós também podemos conversar com Deus. Não precisa ter intermediário. Somente Jesus que pode ser o nosso intermediário. Jesus que é o nosso único Salvador. E aí foi quando Deus falou assim, eles vão atrás, mas eu vou ser glorificado através do que vai acontecer. E aí, muitas vezes, nós temos que fazer a nossa parte. Então foi o que Deus fez ali com Moisés, pediu para que ele tocasse no mar, o mar se abriu e eles foram. Eles marcharam, eles continuaram andando. Só que depois, os egípcios que estavam correndo atrás deles, Deus falou que ele seria glorificado através deles. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou para ir atrás. Então o anjo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava ali conduzindo eles. Eles não estavam sozinhos. Deus enviou o anjo, Deus enviou Jesus para que conduzisse eles ali no meio do mar. Não largou eles sozinhos lá. Só que aí, aquele desespero, quando eles estavam chegando ao fim, o exército vindo atrás deles,
Aí o que o anjo fez? O que o nosso Senhor Jesus fez? Ele saiu dali da frente e foi lá atrás. Ele foi lá para trás para poder socorrê-los, para poder ser um escudo. Foi o escudo, a proteção daqueles fiéis. Eles eram fiéis, eles eram crentes em Cristo Jesus. Aquele povo, Jesus estava ali, protegendo eles atrás. Ele estava lá na frente guiando. Deus nos guia, mas Ele também, quando é preciso, Ele vai lá atrás proteger a gente. Ele protege com suas poderosas mãos. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. A sua mão poderosa, a sombra do Onipotente nos protege. Aquelas mãos, elas protegeram aquele povo que estava ali. E aí, o anjo do Senhor foi para trás, e a coluna de nuvem se retirou de diante deles. Então tinha uma coluna que estava guiando eles, e aquela coluna também saiu dali para ir para trás. E aquela coluna, ela iluminava ali, porque já era noite. Então aquela coluna iluminava eles que estavam indo para frente. Só que aqueles que estavam atrás querendo matá-los, a nuvem era escura, escurecia. Então Deus muitas vezes vai cegar seu inimigo para que ele não te enxergue, para que ele não te prejudique. Deus é a nossa Shekinah que ilumina a nossa vida. Só que Ele nos protege dos nossos inimigos. Ele protege nós de Satanás, dos nossos inimigos, daqueles que estão querendo fazer o mal para nós. Então Ele cega os nossos inimigos. É o que Ele fez ali. Ele cegou os inimigos lá. Eles não conseguiam enxergar, não sabiam para onde estava indo. Mas aquele povo que Deus estava guiando, Ele deixou uma nuvem ali, iluminando tudo para que eles enxergassem. Então aquela nuvem era o refrigério deles. Era como se fosse um ar-condicionado. Durante o dia, que era um deserto muito quente, deixava fresquinho ali. E à noite, deixava mais quente. Aquecedor, como um aquecedor. Então a luz de Deus, é só Deus que pode aquecer o seu coração. É só Deus que pode amolecer esse coração endurecido. Muitas vezes as pessoas endurecem o seu coração, não perdoa de jeito nenhum. Tem aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio. Tudo isso daí prejudica você mesmo. Não vai prejudicar o outro que está sendo invejado, que está sendo odiado. Prejudica você mesmo. Você precisa libertar o seu coração disso. Liberta o seu coração dos pecados, da raiva, do ódio, do rancor. Perdoa. É difícil perdoar? Mas perdoe. Você vai ver que vai ser muito melhor você perdoar. Quando nós perdoamos, nós vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas pessoas nos ofenderam, sim. Muitas pessoas nos aborrecem, sim. Mas perdoa. Faça a sua parte, perdoa em nome de Jesus. Agora, se aquela pessoa não quiser te perdoar, o problema é dela. Aí ela se vê com Deus. Você precisa fazer a sua parte. Porque quando a gente tira aquela raiva, aquela mágoa do seu coração, você se sente mais leve. Você se sente muito melhor. Porque nós temos que estar na presença de Deus, perdoando os outros. Nós temos que estar livres de pecado, livres de toda mágoa, de todo rancor, de toda ira. E aí, Deus fez isso. Ele colocou aquela nuvem atrás para que eles não enxergassem. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, para os egípcios, mas para esses, para os israelitas, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental,
toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Então foi um vento. Deus mandou um vento ali que abriu aquele mar. Deus pode abrir portas para você. Deus abre portas, Ele fecha algumas que estão atrapalhando. Ele vai fechar aquela que te atrapalha, mas só que Ele vai abrir porta onde não existe porta. É só você crer e acreditar. Deus abre as portas. Se Ele abriu o mar, Ele abriu também o Rio Jordão para que passassem ali. Por que Deus não pode abrir uma porta para você? Você está precisando que Deus abra uma porta do quê? Uma porta de emprego. Que Deus provê. Ele vai prover tudo aquilo que você necessita, tanto na sua qualidade física, material e principalmente espiritual. Muitas vezes precisamos da provisão espiritual. Às vezes a pessoa está fraca na fé. Ela está fraca, que ela não consegue crer mais em Deus. Ela está desanimada. Então nós temos que fazer igual a irmã Elisa disse. Ela vai lá, ela pega a Bíblia dela, ela abraça, ela lê, ela conversa com Deus. É isso que nós temos que fazer. A melhor coisa que você tem a fazer quando você está triste, pega uma Bíblia. É Deus falando com você. Deus fala com você aqui. Deus escreveu isso daqui e Ele deixou para nós, para que a gente pudesse conversar com Deus. Porque Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele estava indo subindo aos céus, Ele disse: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo para te o Consolador. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus que nos consola nas horas mais difíceis que nós precisamos. E aí, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar e eles passaram ali no meio e tinha como se fossem duas paredes, a direita e a esquerda, que eram águas congeladas, provavelmente. E depois, no meio ali do mar, que passou em seco. Então o que eles tiveram que fazer? Ir em frente. Mesmo que eles quisessem voltar, eles não poderiam. Então não olhe para trás. Siga em frente, o que passou, já foi, acabou. Então o que importa é daqui para frente. Se tivesse que voltar, o anjo do Senhor teria saído dali e ido para trás? Não. Se o anjo de Deus não tivesse ido lá, eles poderiam voltar, mas o que Deus fez? O Senhor Jesus Cristo foi atrás para que eles não voltassem, porque eles estavam ali sendo protegidos. Então nós não temos que recuar, não voltar para trás, não olhar para trás e seguir sempre em frente, sabendo que Jesus está lá na frente, te esperando, te aguardando. Mesmo que for, nem que for me arrastando, eu não volto para trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Jesus não vai sair do seu lado. Ele nunca saiu. Ele sempre esteve e vai estar ali. Só Jesus é seu alívio. Na hora que você mais precisa, é Ele que vai te dar o ânimo que você precisa para continuar. E aí, os egípcios o seguiram, entrando atrás deles todos, os cavalos do faraó, os seus carros, cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. Então Deus estava ali olhando. Deus estava ali. Ele viu aquele exército dos egípcios correndo atrás. E aí Deus, o que Ele fez? Ele fez, colocou as suas mãos ali, causou uma confusão nos inimigos. Deus vai causar uma confusão nos seus inimigos, que eles não vão conseguir fazer nada contra você. Eles vão querer atentar contra você, só que eles não vão conseguir. Não vão conseguir, porque Deus vai confundir as suas ideias, os seus pensamentos, fazer com que ele caia e ele não consiga seguir em frente. E aí, naquela vigília, seria durante a madrugada, seria depois das 3 horas da manhã, e eles tentando pegar os israelitas, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente.
Aí Deus fez o quê? Aqueles carros deles lá, que era puxado por cavalos, Deus foi lá e tirou todas as rodas. Aí eles foram tentar correr, não dava. Porque sem roda vai fazer o quê? Não vai conseguir. Então Deus fez sair aquelas rodas, quebrou o carro deles, eles não conseguiram sair. E eles foram andando com dificuldade. Então o inimigo foi perdendo a força. O inimigo foi tão feroz atrás dele, correndo ali com lança, espada, escudos, com seus cavalos. Foram correndo, só que Deus colocou a mão ali e fez com que eles caíssem. Os seus inimigos, eles vão querer ir com toda a força para cima de você, só que eles não vão conseguir, porque Deus vai colocar a mão ali. Deus é o nosso escudo, é Ele que vai proteger você, não vai deixar nada te atingir. Você é menina dos olhos de Deus. Você que serve a Deus, que está ali na presença de Deus, Deus não deixa tocar. Deus não toca. Deus não toca naqueles que são seus servos. Ele toca só para abençoar, mas aqueles que não são Deus amaldiçoa. Deus mata se for preciso. Ele vai fazer o possível para tirar da sua vida. Se não tirar, Ele mata. Um dos dois. E aí o que Ele fez aqui com esse exército? Fez com que eles não conseguissem correr. Eles iam a pé? Não. E ainda ficou no meio do mar. Porque o povo de Deus já tinha atravessado quase todo o mar. E os cavaleiros com seus cavalos, seu exército, já tinham entrado no meio do mar. Para ir com tudo em cima deles. E aí Deus fez com que eles não conseguissem andar. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então o próprio exército de Israel reconheceu que Deus que está pelejando pelos perseguidos. Nós precisamos reconhecer que Deus é por nós, que Deus peleja por nós. A gente vai lá, muitas vezes achando que está difícil, mas Deus que está fazendo por você, é Deus que está lutando por você. E os egípcios também creram no Senhor Deus, viram que foi o próprio Deus que estava fazendo isso com eles. Então eles não tinham como ganhar, porque de Deus ninguém ganha, ninguém ganha, só vai perder. E aí, e disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então quando eles viram que não tinha jeito, que eles queriam voltar, não dava mais. Aí o mar se fechou com eles todos ali e matou todos, inclusive o faraó. Deus matou todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Tem gente que parece que vem com tanta ferocidade atrás da gente, com tanta raiva, com tanto ódio, só que Deus protege, faz ele recuar. E aí ele não consegue fazer o que ele queria. Ele fica amarrado. Ele parece que ele quer fazer, mas não consegue, porque fica amarrado, porque Deus protege. Por isso que a gente tem que estar em constante oração, sempre, porque Deus nos livra de cada coisa, porque o mundo espiritual é real, existe, nós não vemos, e Deus está a todo momento pelejando por nós, nos protegendo, nos amparando, principalmente nós que estamos firmes na casa de Deus. Temos que continuar firme, não desistir. Porque o maligno, o Satanás, ele quer que você desista. Ele quer que você não venha mais na igreja. Ele quer que você não louve, não leia a Bíblia, não ore. Nossa, se você fizer isso, vai estar do jeito que Satanás gosta. Então o que você vai ter que fazer? Ao contrário, não faça a vontade de Satanás, faça a vontade de Deus, que é muito mais importante. Então fica firme com Deus. Pegue firme com Deus, leia a palavra, venha nos
cultos, participa aqui, que aqui é o melhor lugar que nós podemos estar. É muito melhor nós estarmos um dia aqui do que 1000 em outros lugares. Então nós temos que ficar firmes com Deus, porque nós sabemos que a luta vai continuar, mas nós sabemos que é Deus que vai pelejar por você. E aí o mar se fechou, matou todos, porque as águas tornando cobriram os carros cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Nós temos que andar firmes, olhando para a frente. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. É para você ir para a frente. O anjo de Deus saiu da frente para ir para trás protegê-los, porque eles tinham que continuar em frente. Não era para desviar. Não se desvie, continue firme nos propósitos de Deus. Continue firme seguindo Deus, os mandamentos de Deus. E aí, quando eles olharam e viram que aquele mar tinha se fechado, ele viu que aqueles inimigos que queriam matar, que estavam mortos, Deus matou. Deus fez mais um milagre na vida deles. Deus faz milagre, sempre fez, vai continuar fazendo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele sempre fez e vai continuar fazendo milagre. Ele fez milagre na minha vida, eu sou um milagre, estou aqui. Deus me salvou quando era bebê, que eu me engasguei com a maçã, que eu quase morri. Provavelmente o inimigo queria me matar, mas Deus não deixou. Estou aqui para honrar e glória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, o que Deus fez com que todos chegassem do outro lado. Deus, Ele está com você. Ele vai fazer você chegar lá do outro lado. Você quer chegar onde? Onde você quer chegar? Se for da vontade de Deus, Ele vai pegar na sua mão, vai ajudar você chegar do lado de lá. Mas o mais importante é nós chegarmos ao céu. Isso que é mais importante. Estarmos do lado de Deus. Pensarmos no futuro, mas ao lado de Deus. Nós temos que salvar a nossa alma, que é muito mais importante, né? Carros, glamour, tudo acaba, dinheiro acaba, né? A gente fica doente, fica numa cama de hospital, e a gente chega ali e a gente vê que a vida não vale nada, que tudo aquilo que ganhou, que você fez, né? Às vezes pode ter sido um excelente professor, foi um ótimo médico, mas chegou ali na hora, você não é nada. Você não é nada. E aquilo ali, quando você fecha seus olhos e vai para a sepultura, o que você fez vai ficar ali. Outros vão pegar, outros vão tomar conta. Então muitos ficam ali apegados ao dinheiro, apegados às coisas materiais. O mais importante é apegar-se a Deus, a palavra de Deus, e aceitar Jesus como seu único Salvador. Não se preocupe. Nosso corpo acaba, mas a nossa alma volta para Deus. Então você aceitou Jesus, você conseguiu já aceitar Jesus, você já se batizou. Pense bem, se não, é hora, a hora é agora. Não deixe para amanhã o que você poderia ter feito ontem, né? Às vezes pode ser que não dê mais tempo. Amém? Glória a Deus, que seja louvado.